meu nome é Mara Monique e eu quero dar a todos vocês boas-vindas! Ensina a criança no Setembro Amarelo Kids. Estamos trabalhando a saúde emocional das nossas crianças à luz da palavra de Deus. Já vimos tanta coisa importante, já vimos tanta estratégia interessante que você pode desenvolver, utilizar para desenvolver esse tema aí na sua igreja, na sua casa, na sua célula. E o mês de setembro é esse mês em que a gente trabalha a saúde emocional das crianças aqui no canal Mara Monique. Deixa aqui tua curtidinha, se inscreve no canal e vamos lá então para nossa aula de hoje. Hoje eu trago como proposta para vocês uma brincadeira, que é o quê? O cubo dos sentimentos. Olha que legal, a gente está trazendo outros sentimentos que a gente entende que vem de encontro à necessidade desse pós-pandemia, o momento que nós estamos vivendo hoje. E nós estamos dando para vocês essas figuras, os emoticons com o nome do sentimento, a definição e o versículo bíblico aqui embaixo, e você pode fazer várias coisas com ele. Ele vai nesse formato aqui, ó, com as abas bem bonitinhas para você montar o cubo desse tamanho, tá? Se você não quiser o cubo só de papel, na verdade a gente colou esse desenho que a gente deu para você, a gente colou no papel mais durinho e daí montou, ficou assim. Se você quiser, você pode fazer esse cubo de caixa de leite, são 4 embalagens de caixa de leite, e colar aqui em cima as figuras que a gente está disponibilizando. Ou se você não quiser colar, ou quiser ter os dois, o cubo e as plaquinhas, você pode imprimir 2 vezes e colar nas plaquinhas assim para você ir explicando e ir trabalhando o sentimento, a definição desse sentimento e a palavra de Deus. Então, como que a gente faz? Para explicar os sentimentos, você pode explicar com as suas palavras, dando exemplo, e você pode contar histórias bíblicas. A gente já trouxe várias histórias bíblicas aqui no canal, tem várias histórias bíblicas que falam dos sentimentos. Então, tem essa possibilidade também. Você só trabalhar diretamente o sentimento, olha aqui, da tristeza. Tem o emoticon triste, tá escrito o nome do sentimento, tristeza. Daí aqui embaixo tá escrito a definição. Qual que é a definição? É um sentimento em resposta a eventos desagradáveis, decepções, morte de alguém próximo, separação. Quando nós estamos tristes, nos sentimos sozinhos, cansados e angustiados. Então, essa daqui é a definição. Daí você pergunta, você está se sentindo triste? Está acontecendo alguma coisa na sua casa que está te deixando triste? Olha, como que a gente fica? A gente fica desanimado, a gente não quer falar com ninguém. Olha o emoticon. Triste. Vamos fazer cara de triste? Daí você pede para as crianças fazerem cara de triste. Conversa com elas a respeito da tristeza. E daí você traz para eles o versículo bíblico. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a tristeza. Ela diz assim: porque estou tão triste, porque estou tão aflito, eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 43, 5. Era o salmista dizendo, por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão aflito? Ele lembra, eu vou pôr a minha confiança no Senhor. Então a gente diz para as crianças que a tristeza é um sentimento, é como passar por um túnel. Tem começo, meio e fim. O salmista aqui no Salmo diz, eu vou pôr a minha confiança no Senhor. Ele estava acreditando que
esse período ele ia passar confiando no Senhor. Olha que lindo! Você pode contar histórias também que falam de tristeza. Os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam tristes. Então você pode trabalhar esse emoji com a definição e dizer: vamos ouvir uma história da Bíblia em que as pessoas estavam tristes? Conta essa história dos discípulos no caminho de Emaús. Outro sentimento é a vergonha. Mas o que é a vergonha? É um sentimento associado à inadequação, quando não me sinto conforme ao que se espera. A pessoa que sente vergonha acredita que não está se comportando adequadamente em situações sociais. Olha que sentimento importante a gente falar para as crianças a respeito da vergonha. Quando eu não me sinto adequada, quando aconteceu alguma coisa que eu não sei, que eu sei que não está adequado com uma situação, eu fico com vergonha. Por exemplo, quando você está num restaurante ou num lugar, você vai comer, ou você deixa a comida cair na mesa. Ai, que vergonha, sujei a mesa, tá todo mundo olhando. Ou quando você cai, tropeça, fica todo mundo vendo, você tá lá no chão. Ai, que vergonha, todo mundo me vendo nessa situação. Essa é a vergonha. Todo mundo passa por vergonha. E o que a gente deve fazer? O que a Bíblia fala sobre a nossa vergonha? Diz assim: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo causa da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Daí explica para as crianças, nesse texto nós vemos que Jesus também passou por vergonha. E ele passou por vergonha por causa de nós, por causa das nossas vidas. Ele foi para a cruz, as pessoas tiraram a roupa de Jesus, humilharam Jesus. E ele passou por essa vergonha. Então todos nós passamos por vergonha. E o que a gente deve fazer nesse momento de vergonha? A gente precisa se acalmar e tentar resolver aquela situação. E é normal a gente sentir a vergonha. Então a gente vai trabalhando todos esses sentimentos, ó. Então você pode trabalhar tanto com o cubo quanto com as plaquinhas. E trabalha a frustração. O que é a frustração? É um sentimento de impotência quando algo que esperamos não acontece. Ela ocorre quando uma expectativa ou desejo não é satisfeito. Sentir alguma frustração leva ao desânimo e ao incômodo. Frustração é uma das coisas que as crianças mais sentem, principalmente quando o que elas querem que aconteça não sai do jeitinho como elas planejaram. Daí você pergunta para elas: o que é que te deixa frustrado? Já aconteceu alguma situação em que você ficou frustrado? Você queria um tênis de uma marca cara, o pai não pôde comprar. Ai, fiquei frustrado. Ai, que frustração. E aqui diz que a frustração leva ao desânimo e ao incômodo. Você ficou incomodado com essa situação, você ficou desanimado. Todos os meus amigos têm o tênis caro e eu tenho que ir com esse daqui. Ai, que desânimo, não quero ir mais pra aula. Não. A frustração é um sentimento que a gente precisa deixar Deus tratar na nossa vida. Para trabalhar o tema frustração, você pode trazer como exemplo a história bíblica da pesca maravilhosa. Jesus já havia ressuscitado e alguns discípulos já tinham visto ele. Mas Pedro e seus amigos foram pescar. Os discípulos haviam jogado a rede a noite inteira e não pegaram nada. O dia já estava amanhecendo e quando eles se aproximaram da praia, eles encontraram Jesus. E eles estavam frustrados naquele momento. Pedro estava frustrado porque ele havia negado Jesus. E agora eles estavam tristes, frustrados porque saíram para pescar e voltaram com a rede vazia, sem nenhum peixe. Jesus falou: voltem e joguem a rede do outro lado. E quando eles obedeceram e fizeram o que Jesus havia mandado, vejam, a rede veio cheia de peixe. E
E quando eles voltaram com aquela rede cheia de peixe, eles encontraram Jesus lá na praia. E Jesus estava assando alguns peixes, tinha peixe, tinha pão. E Jesus falou assim, tragam alguns peixes, venham. E daí eles foram lá, ficaram com Jesus, comeram aquele pão, aquele peixe. E aquela frustração com certeza foi embora. Mas eles passaram por aquele momento. Por quê? Porque não aconteceu como eles haviam esperado. Eles saíram para pescar e vieram sem peixe. Como foi aqui, ó, um sentimento de impotência quando algo que esperamos não acontece. Não tinha peixe, eles não tinham o que fazer. Impotência é isso, é quando você não pode fazer nada. Mas Jesus mandou jogar do outro lado e teve esse final feliz. Então, a gente passa por esses momentos também. E olha o que o texto bíblico diz. Não fiquem com medo, porque eu estou com vocês. Não se apavorem, porque eu sou seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Então, nesses momentos de frustração, a gente precisa confiar que Deus está conosco e que Ele vai nos proteger, Ele vai nos ajudar. Como Jesus fez aqui com os discípulos, que confiaram nele, que obedeceram o que ele havia dito e Jesus os abençoou. Então é momento de obedecer, de se apegar a Deus nesses momentos em que a gente está frustrado. Não é momento de xingar, nem de bater, nem de brigar. Não saiu do jeito que a gente queria, tudo bem, e pede ajuda a Deus e passe por esse momento de frustração. Outro sentimento que tem é a raiva. Nós já temos uma história aqui no canal que fala sobre a raiva. E o que é a raiva? É um sentimento de protesto, insegurança, timidez ou frustração contra algo ou alguma coisa. Quando você se sente ferido, ameaçado, vem a raiva, aquela vontade, né? Se a gente não controla a raiva, dá aquela vontade de bater, de agredir. Não. Desse sentimento de frustração, você precisa deixar ele dentro de você, respira fundo, tenta se acalmar. Olha o versículo que diz: o ódio provoca brigas, o ódio, a raiva. Se você agir com raiva, vai ter briga. Mas o amor perdoa todas as ofensas, é o que diz Provérbios 10, 12. Então trabalhe com as crianças, querido educador, sobre a raiva, sobre o que ela traz. Pergunta para eles o que te deixa com raiva. Aqui no canal a gente tem uma história que fala de raiva. Às vezes a raiva é um sentimento marginalizado. A gente acha que a raiva é um sentimento ruim, um sentimento que a gente não deve sentir. E ele é ruim quando a gente age com raiva. Mas aqui, na definição, a gente vê que é um sentimento de protesto. Então, sempre que acontece alguma coisa que eu não gostei, que mexeu com os meus sentimentos, que eu fico com raiva, a raiva é como se fosse um protesto com relação àquilo que está acontecendo. E a Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a gente sente raiva, mas a gente não deve pecar. Pecar é agir com raiva. Pergunte para as crianças o que é que te deixa com raiva, deixa elas falarem, orem com elas, ensine para elas o que é que te acalma, converse com elas, o que é que te acalma. Ai, quando eu fico sozinho, então quando você está com raiva, fique sozinho. Ai, quando eu respiro bem fundo, então respira fundo. Vai ensinando para as crianças coisas para elas lidarem com a raiva, ok? Outro sentimento que está acontecendo muito hoje em dia. Nós já temos lido a respeito disso, a respeito da ansiedade, ó. O emoticon da ansiedade. A ansiedade, ela é um sentimento de estado de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Então, as crianças estão ansiosas, nem fizeram a prova, já acham que não vão bem na prova. Nem terminou o ano, já acha que não vão passar. A professora começou a ensinar alguma coisa nova, eu não vou aprender. Então, essa ansiedade, ela vem com isso, com essa antecipação. Nem aconteceu, a pessoa já está lá ansiosa, nervosa. E o que a Bíblia fala sobre a ansiedade? Ela diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graças, é o que diz Filipenses 4:6. A história bíblica para a gente trabalhar a ansiedade tem aqui no canal também.
fala a respeito de Jesus, quando Jesus falou, não andeis ansiosos pelo que comer, o que vestir. Daí ele fala, olhe os lírios do campo, olhe as aves do céu. Se Deus cuida deles, ele vai cuidar de vocês. Então a gente tem que trazer essa confiança em Deus nesse momento de ansiedade. E para a criança ansiosa, para as pessoas que estão com ansiedade, é muito importante também ensinar elas a se acalmarem, né? Respira fundo, se acalma, faz algo que te traz calma e isso vai ajudar a criança. E pergunta para ele, você está ansioso com alguma coisa? Tem alguma coisa que você está esperando acontecer? E você tá todo nervoso, agitado, porque essa espera tá te deixando assim? Isso é ansiedade. Vamos conversar sobre isso e ore pelas crianças. Essa questão da ansiedade está muito presente nos dias de hoje e é algo que vale a pena a gente trabalhar com as crianças. E o último sentimento que a gente tem é o sentimento de insegurança. Aqui está. E o que é insegurança? É um sentimento de desamparo, uma sensação de não estar seguro ou protegido. Eu trouxe aqui para vocês uma história bíblica para trabalhar esse assunto da insegurança. Essa história do apóstolo Paulo, quando ele estava indo lá para Roma, como um preso. E lá em Atos 27 fala de uma grande tempestade, um ciclone que veio sobre eles durante essa viagem. E a Bíblia diz que eles ficaram muitos dias sem ver sol, sem ver as estrelas, porque a tempestade estava sobre eles durante todos esses dias. E eles estavam se sentindo inseguros, porque parecia que era o fim, que tudo ia acabar. Teve um momento que eles tiveram que jogar as cargas, tudo lá no mar, para aliviar o navio, porque a situação estava muito ruim. Mas o apóstolo Paulo, quando eles estavam desesperados, alguns querendo se jogar no mar, achando que era o fim, ele falou, tenham esperança. Por quê? Porque um anjo da parte do Senhor veio falar comigo enquanto eu orava e ele disse que ninguém ia se perder, ninguém daquele barco iria morrer, mas tinha que ficar no barco. E essa palavra trouxe segurança para eles naquele momento em que todos se sentiam inseguros. E no final dessa história a gente vê que aconteceu como Deus havia dito para Paulo. Então, essa história ela é ótima para trabalhar essa questão da insegurança. Dizer para eles que às vezes a gente está como aqueles homens lá no barco. Parece que está tudo escuro, parece que não vai passar, uma situação muito difícil, a gente se sente inseguro, desprotegido, desamparado. E nesses momentos, a palavra de Deus diz assim pra gente, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Josué 1:9. Daí você pergunta para as crianças, tem alguma situação na tua vida que está te deixando inseguro? Olha aqui que a palavra de Deus diz, eu estarei com você. Seja forte, seja corajoso. Eles tiveram que enfrentar aquela situação com coragem e eles venceram. Olha que interessante que tá esse material. E como que é a brincadeira, Mara? As crianças podem estar sentadas em círculo, você coloca uma música ou combina um sinal. Quando a música parar ou quando eu bater palma, quem estiver com o cubo vai ter que jogar o cubo. Faz de conta que parou comigo. Joga. Raiva, muito bem, Mara. Vamos ver o que é raiva? Daí você lá lê a definição da raiva. Daí você pede para a criança que pegou o sentimento da raiva. Faz cara de raiva. Muito bem. E agora conta pra gente o que é que te deixa com raiva. Daí a criança fala do que deixa com raiva, daí você diz, muito bem, hoje nós descobrimos o que te deixa com raiva. Mas veja o que a Bíblia diz, daí você lê o texto bíblico junto com as crianças. Daí vai pro outro jogar o cubo. Tristeza. Vamos ver o que é tristeza? Daí você lê a definição. Se as crianças forem alfabetizadas, elas podem ler. E daí você pergunta, você pede, faz cara de triste.
Muito bem. E o que é que te deixa triste? Daí a criança fala, daí você lê o versículo. Atividade excelente para trabalhar a questão da saúde emocional das crianças. Muito, muito, muito boa. E essa atividade você pode fazer vários dias. Por exemplo, você vai trabalhar todo mês de setembro. Todo dia pode ter um momento para essa atividade. É uma atividade muito interessante, isso de ler várias vezes, vai fazendo elas guardarem. E traz também a escuta um do outro, traz também o que? A expressão, a alfabetização emocional, o expressar o sentimento, traz a fala. E no final dessa brincadeira séria, você trabalha um período de oração junto com as crianças. Então, queridos, assunto muito relevante para o nosso tempo. E esse curso a gente trouxe para te ajudar. Então assista as aulas quantas vezes que você quiser, baixe o material, a gente trouxe um monte de ideia, prepare as histórias bíblicas, faz o planejamento aí do mês de setembro, com a saúde emocional, com as histórias bíblicas. Não quer usar as histórias que eu falei aqui? Olha, aqui no canal nós temos uma playlist onde a gente apresenta várias histórias da Bíblia, vários recursos que você pode juntar com esses daqui e trabalhar essa questão da saúde emocional dessas crianças. Essas figuras que eu utilizei para contar a história bíblica, os personagens bíblicos, os utensílios, os cenários, tudo isso está nos 600 moldes para contar histórias bíblicas. Esse material, esses 600 moldes, aqui embaixo tem o link, onde você pode adquirir todo ele junto, que são os 600, que tem objetos, personagens e cenários, ou separado. Por exemplo, Mari, eu quero só esses personagens com as expressões. Ótimo. Eu vou querer só os cenários. Eu vou querer os objetos. Eu vou querer tudo. Dá para comprar dessa maneira também, ok? É um material novo, material ótimo, que você ilustra praticamente todas as histórias da Bíblia que você precisar. E aqui embaixo tem o link, caso você queira adquirir. Lembrando, é um material digital, ok? E tem um material gratuito também, tudo aqui no Mostrar Mais. No computador Mostrar Mais, no celular a setinha, tudo aqui embaixo. E hoje nós estamos dando esse cubo, onde você vai trabalhar de maneira lúdica e de maneira muito interessante esses sentimentos, coisas que estão muito presentes nesse momento em que nós estamos vivendo. A minha oração é que Deus use a sua vida com poder para ensinar as crianças e para trazer o que? Essa bênção, que são o que? As emoções, quando elas são tratadas à luz da palavra de Deus. Essas emoções, elas precisam ser desenvolvidas. E não tem isso, eu não sinto frustração, eu não sinto ansiedade. O dia a dia, ele vai trazendo esses sentimentos. Sentimento da vergonha, adolescente lida muito com esse sentimento da vergonha. E a gente precisa conversar com ele sobre isso. E nada melhor do que fazer isso à luz da palavra de Deus. Que Deus abençoe, fica com Deus. Tchau!